Boa noite, querido. Boa noite, querida. Queremos dizer que é uma honra entrarmos na casa de vocês, ou no carro, eu não sei onde vocês estão vendo este vídeo, mas é uma honra termos estado com vocês praticamente um ano. Um ano que nós estamos fazendo o nosso Celebrando online. E a gente está tão cansado, né, de coisas online. Então você que está assistindo nossos vídeos, participando do nosso Celebrando, nós queremos dizer que tem sido uma honra caminhar com você. Se você está aqui pela primeira vez, você não vai parar nunca mais de vir. Este é um lugar seguro que você vai poder daqui a pouco entrar no seu grupo de apoio, abrir o seu coração, dar nome aos seus sentimentos e ser ouvido. É um dos grandes privilégios, um dos grandes presentes que pode se dar a uma pessoa. É um grande presente termos um lugar onde eu falo e ninguém dá pitaco, e ninguém fala de volta, e eu sou respeitado, eu sou visto. O meu nome é Roseni, eu sou uma filha amada de Deus, e nesse ciclo eu estou trabalhando questões organizacionais e também estou trabalhando questões de confiança. E mais uma vez, quero dizer que é uma honra estar com vocês. Uma honra estar com cada um de vocês aí. O assunto proposto para nós hoje é humildade ou autodesrespeito. Um outro nome que eu dei para essa conversa foi narcisismo, seu bem e seu mal. Nós entendemos que narcisismo é uma coisa ruim, não é? Pois dentro da psicanálise, o narcisismo é um dos momentos em que eu me organizo como pessoa. E eu queria começar com uma história. Queridos, cada um de vocês talvez já ouviu a história do Tarzan, né? O desenho, o filme, basicamente é um menino que foi criado pelos macacos. E é muito interessante que ao longo do desenho, ao longo do filme, a gente descobre, quando ele sai, ele descobre lá na tenda onde os pais moravam, ele descobre um espelho. E ele pega esse espelho, ele se olha e ele fica tão confuso. Porque até então, ele achava que ele também era um macaquinho. Até então, né, ele não tinha como se ver. Então ele se presumia aos olhos do que ele via, que eram macaquinhos. É mais fácil entender, acho, pelos macaquinhos, né? Lacan também. Eu vou fazer de um jeito muito prático para nós entendermos. Lacan é um psiquiatra, um psicanalista, que nos anos 30 propôs esses estágios do espelho. Eu quero que nós falemos sobre nossa identidade, mas eu achei que seria muito legal abordarmos desta forma. Ele escreveu na fase dos 1930 e foi o trabalho inaugural dele. E a premissa dele é que nós não nascemos sabendo quem nós somos. Que não é um processo biológico, que eu vou entendendo, eu vou maturando, aí eu sei quem eu sou. A proposta dele é que eu vou me conhecendo através do outro. Nós cristãos usamos a palavra, nós falamos assim, chegou o conhecimento, chegou na época do conhecimento. Várias pessoas perguntam, né, quando uma pessoa precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo, quando ela morre pequena, ela é responsável? E nós sempre falamos sobre esse período em que a pessoa vai descobrindo, né, o período da inocência, achei aqui nas minhas notas, quando ela deixa de ser inocente, quando ela sabe quem ela é. Então, isto é com o tempo. Nós somos os seres que nascemos e somos os mais debilitados quando bebês, né? Nós vemos um poltrinho quando ele já nasce e já começa a andar e já vai procurar comida e ele já tá pronto. Né? Nós vemos os animais, eles nascem já prontos. Nós, seres humanos, para a gente olhar numa foto e falar, esta sou eu, demora um pouco, né? Quando eu sou pequenino, é o bebê, eu não consigo me reconhecer ainda, eu não sei que eu existo. Então, o primeiro estágio do espelho que ele sugere é
eu ainda não sei quem eu sou, eu não sou bordeada. Sabe quando a criança ela vai comer e ela coloca a colherzinha aqui, ela coloca aqui, que ela não tem ainda o controle do corpo. Ela ainda não sabe, ela ainda não se percebe. Deus sabe que ela existe. Os pais sabem que ela existe, mas ela ainda não sabe que ela existe. A identidade dela não foi formada. Então, não se constitui, nós não nos constituímos a partir de um amadurecimento biológico. O momento em que eu me percebo que eu existo, existe o rompimento da inocência, né? Eu já sei que eu existo. É um campo de relação. Né? Nós estamos falando de um espelho, mas na verdade é um campo de relação no qual eu vou me percebendo. É uma demarcação. Aos pouquinhos eu vou descobrindo que eu sou eu, que o outro é o outro, que a mamãe é a mamãe. Porque é assim, ó, eu nasço e eu acho que eu sou a minha mãe. Eu não sei que eu sou eu e ela é ela. Né? Ela é o meu primeiro espelho. Ela, ou a minha cuidadora, seja lá quem for, é o meu primeiro espelho. É ela que vai traduzindo as coisas. Então eu choro, ela vem, ela me acolhe. Aí eu tô com a fraldinha suja, ela vem, ela troca. Então esse é o momento em que eu vou me percebendo através do outro. Né? Esse é o momento. Nós chamamos este tempo, nós dizemos que é por volta, esse primeiro período é por volta de 6 a 11 meses, né? Em que eu não sei quem eu sou, em que eu não tenho ideia do que tem ao redor de mim, eu sou amado, eu sou amada através dessa grande figura desta mãe. Aí nós entramos nesse segundo tempo. Nesse segundo tempo é quando eu descubro que existe um espelho. Porque nesse primeiro tempo, nesse primeiro estágio, eu nem percebo, eu passo na frente de um espelho, eu nem sei que é espelho, eu não sei o que é o meu chacoalhinho, eu não sei o que é o berço, eu não tenho noção de espaço, de coisas. Nesse segundo tempo, eu já consigo perceber que tem um espelho. Eu consigo perceber que tem alguma coisa nesse espelho. Né? O período total dos espelhos é de 6 a 18 meses. Nesse segundo momento, eu já consigo perceber que tem algo do outro lado. E eu, quando eu passo na frente do espelho, eu penso que tem um outro lá, eu não consigo me ver. Né? Eu sei que tem um outro lá, mas eu não sei que sou eu. Eu acho isso tão fantástico, queridos. Eu me lembro de um sobrinhozinho, né, muito querido, João Paulinho. Estávamos na casa dele, tem um espelho muito grande na sala de jantar. E eu me lembro, como hoje, quando ele passa, ele olha, aí ele passa de novo, ele olha, e ele ainda não consegue perceber que é ele. Ele sabe que tem um outro ser lá. É muito bonitinho, é muito lindo esse período da criança. E aí tem uma coisa muito bonita que os psicanalistas chamam de um período de transitivismo. Porque é assim, ele tá com outro menininho, com outro coleguinha, e ele dá um soco, ele empurra esse coleguinha, e o coleguinha cai e começa a chorar. Aí ele começa a chorar também. Ele começa a chorar, porque ele não sabe que o outro é o outro. Ele chora e pergunta pra ele, o que você fez? Ele fala nada. Né? E às vezes ele fala assim, ele me empurrou, quando na verdade foi ele que empurrou o outro. Não é mentira. Ele realmente não entende que foi ele quem fez. Transitivismo, né? Um período que está muito confuso para ele. Quem é o outro, né? Um período muito confuso. Ele se confunde com a imagem do outro. Ele interage com aquilo que surge no espelho. Gente, é igualzinho um gatinho, um cachorrinho. Vocês já viram um cachorrinho passar na frente do espelho? Ele olha assim e ele pensa que é outro? É muito engraçado, né? Esse é o segundo período, o segundo estágio do espelho. Aí eu queria falar do último. O último estágio do espelho é um período que só acontece com o humano. É o período muito lindo. A criança, ela vai adquirindo, porque são estágios, né? Ela vai adquirindo a ideia de que aquele que tá lá é ele. Aí ele olha, ele dá um sorriso, Lacan fala que ele dá um sorriso, tem um gozo, tem uma alegria, mas sabe o que ele faz?
Ele olha para o ser humano que está perto dele. E ele precisa que esse ser humano reconheça, que ele reconhece, que ele é aquele do espelho. Eu acho isso tão significativo, tão emblemático. O estudo, do começo ao fim, fala que é na tríade, é quando tem uma outra pessoa, que eu começo a entender que eu existo. Eu só existo à medida de que outro me reconheça. Quando eu sou bebê, quando eu sou criança, eu preciso do reconhecimento do outro, eu preciso desse espelho. Eu preciso desse espelho. É uma confusão esse momento que eu não sei muito bem quem eu sou e tal, que eu finalmente descubro. É um momento constitutivo. E é o reconhecimento que vem fora do espelho, né? Eu dou aquele sorriso, eu entendo que aquele sou eu, mas eu logo olho para alguém, para que alguém diga que eu sou esta pessoa, né? Que eu sou aquele do espelho. Queridos, isto é o plano de Deus para o ser humano. Eu não sei quem eu sou a parte do outro. Não estou falando de codependência. Eu não estou falando de codependência. Por exemplo, aqui eu estou dando a palestra, né? Eu sou a palestrante. Daqui a pouco eu vou jantar com meu marido. Ali eu vou ser esposa. Aí amanhã eu vou atender no consultório. Ali eu sou a analista. Dá para entender que o meu papel ele varia de como a outra pessoa me vê, né? Eu sou esposa, eu sou celebrante, eu sou o líder do celebrando, eu sou a conselheira. Então, eu preciso do outro para me definir. Queridos, um bom exemplo disto é o exemplo do bom samaritano. Depois nós vamos falar um pouquinho, tá bom? Quando estamos na parte da egossintonia. Mas olha, uma pessoa muito estudiosa, o nome dele é Alexandre Simões. Ele foi uma das pessoas que eu pesquisei para o nosso estudo, e ele fala assim: o espelho é tudo aquilo que pode devolver para nós a nossa imagem, que possibilita que eu me reconheça, que me distingua dos outros. Tudo aquilo que me ajuda a eu me perceber pode ser considerado como um espelho. É tudo o que nos apresenta a nós mesmos. É toda a superfície que nos apresenta pode ser um espelho. É algo pelo qual eu me vejo, é algo pelo qual eu me enxergo. É tudo o que nos reconhece é um espelho. Então eu queria falar do Celebrando. Queridos, o Celebrando, o grupo de apoio, o grupo de passos é um espelho, porque eu me vejo através do outro. Quando o outro fala dele, eu estou me vendo, eu estou num grupo de pessoas que lidam com ira, por exemplo. Quando ele fala da ira dele, eu me identifico. Grupos de apoio, grupo de passos, o nosso relacionamento com a nossa madrinha, com vocês homens, com seu padrinho, aquilo é espelho, que me ajuda a me perceber, que me ajuda a saber quem eu sou. Eu não consigo saber quem eu sou no vácuo, né? Deixa eu contar um exemplo para vocês. Eu fiquei muito mais tempo solteira do que casada, né? Então eu me casei com 29 anos a princípio, eu fiquei casada há 3 anos, e aos 32 eu me separei de novo, então e fiquei solteira até um tempão. Então, eu descobri uma coisa. Na minha cabeça religiosa, eu pensava, nossa, quando eu sou solteira, eu ando muito mais perto do Senhor. Eu tenho tempo de ler a Bíblia. Eu medito. É uma vida tão mais perto de Deus. Quem sabe Deus não queira que eu fique solteira para ficar mais perto dele? Percebeu a ilusão? É claro que sozinha eu sou mais santa. É claro que sozinha eu peco menos. Porque eu não estou como alguém. Olha, e deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que estão sozinhas, estão em relacionamentos, tá? Eu, Roseni, quando estava sozinha mesmo, né? Porque eu não tenho pais, eu não tenho irmãos, e eu sempre guardei uma certa distância do outro, se é que você pode me acreditar, né? Então, isso não é para toda pessoa solteira, não, né? Mas eu tinha essa ilusão
eu tinha essa ideia que quando a gente fica mais sozinho, a gente fica mais perto de Deus. Não. Eu sei onde eu estou em relacionamentos. É em relacionamentos que eu quero que a minha vontade seja feita. É em relações que eu percebo nesse momento. Deixa eu falar então de novo do espelho para eu poder fazer um outro link com vocês. Esse primeiro momento, que é de 6 a 11 meses, eu sou a extensão da minha mãe, né? Eu não sei que eu sou e ela é. Nós somos juntos, né? E não tem não é diferente, eu e ela somos a mesma pessoa. E nós chamamos esse período de narcisismo primário, porque é Vossa Majestade o bebê. Ele chora, todo mundo vai lá, né? Ele quer alguma coisa, a gente dá logo, né? Porque é ele não sabe que ele existe, né? Ele é uma extensão da mãe e tudo que ele quer a gente dá. E a mãe, a cuidadora, é que apresenta esse bebê para o mundo, né? Que vai ajudando. Olha a perninha, olha o bracinho, né? O papel da cuidadora, da mãe, é muito lindo nesse processo. Então, e como eu falei, ele não tem borda, esse bebê. Então, esse período, nesse primeiro momento, esse primeiro espelho, nós chamamos de o bebê narcisista, tá bom? Narcisismo primário. O segundo momento, o segundo ritmo que eu já falei, é quando ele descobre que existe um espelho, ele ainda entende que ele é essa outra pessoa do espelho, ele ainda é fragmentadozinho, ele não entende muito bem. E o terceiro tempo, como já nós falamos, ele percebe que ele está ali no espelho, mas ele precisa de alguém perto para segurá-lo disto. E aí, queridos, um outro espelho sobre o qual eu gostaria de falar é o espelho da palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é um espelho no qual eu me vejo. E é a palavra encarnada através de relacionamento. Jesus Cristo é a palavra encarnada, ele é o Logos. E ele nos ajuda a nos ver. Aí, o que tudo isso tem a ver com eu saber quem eu sou? E não confundir humildade com autodesrespeito. Queridos, tem tudo a ver. O ponto de hoje é, somente quando eu consigo me perceber no espelho, é que eu consigo de fato perceber o outro. No momento que está tudo embaçado, aquele segundo momento, que eu e o outro é a mesma coisa, aquele momento é o momento em que eu não consigo ver o outro, de fato. Eu não consigo ver o outro. O ponto principal é, para eu ser humilde, eu preciso saber quem eu sou. Fora disto, o que eu tenho é covardia. E eu queria dar um outro exemplo para vocês. Esse exemplo foi um pastor que contou que o filho dele, pequenininho, tá? Pequenininho, 4, 5 aninhos, 6 aninhos no máximo, ele chega em casa chorando porque ele apanhou, né? Bateram nele, né? No prédio, morava num prédio. Aí, ele contando pra gente, ele falou assim, então filho, você sabe por que tem pedra? Porque Deus fez pedra? Eu falei, não é possível que esse pastor vai por esse caminho. Mas ele foi. Ele falou, porque tem algumas crianças que elas são grandonas, né? Como ele tinha uns 5 ou 6 aninhos, estava falando de uma criança de 7, 8. A gente joga pedra. A gente joga pedra pra gente não apanhar. Eu falei, mas pastor, de onde saiu isso? E a questão de dar outra face? E ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, eu quero que o meu filho saiba brigar. Eu quero que o meu filho entenda o valor dele, para que depois ele possa oferecer a outra face. Ele sabe que ele pode ganhar, mas ele pode oferecer a outra face porque ele está fazendo com integridade de quem ele é. E ele não está fazendo porque ele está sendo covarde. Puxa, que lição. Porque realmente, né, uma criança de 5, 6 aninhos, que pedra ela vai conseguir jogar no outro, né? Mas eu achei muito interessante, porque eu fui ensinada a não ser inteira. Eu fui ensinada a ser covarde. Muitas vezes era muito mais fácil eu deixar a outra pessoa fazer o que queria e eu falo, não é que eu estou sendo amorosa? Não, não estava sendo amorosa.
eu estava sendo desrespeitosa para comigo mesmo. Então, a questão, eu quero usar agora o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha o que eu chamo de egossintonia. Egossintonia é quando eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Jesus Cristo, o exemplo de vida dele foi muito claro. Ele sabia quem ele era. Ele abria mão de algumas coisas, mas não por covardia, não por medo. Por exemplo, ele fez o desligamento emocional com os pais dele, né? Uma das pessoas que não se respeita, um grupo de pessoas que não se respeita, é exatamente aqueles que continuam na aba do papai e da mamãe. Às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente falando, e mamãe tem que pagar as contas, né? Papai tem que sair correndo para tirá-lo de um sufoco, né? Tô falando de um homem já de 30, 40 anos, às vezes até casado, né? Egossintonia, ele sabia quem ele era. Jesus Cristo fez o desligamento emocional. Outra coisa, ele escolheu os seus discípulos, ele soube receber presente. Eu acho isso fantástico. Lembra-se do perfume que foi dado para Jesus? Um perfume que tinha o valor de 1 ano de trabalho. Vamos imaginar que fosse mil reais o salário, né? Foi um perfume de cerca de 12 mil reais. Jesus soube receber. A pessoa que tem egossintonia, ele sabe receber. Ele não é só aquela pessoa que tem que doar, tem que doar, tem que doar, tem que ser o capacho do outro, tem que ficar esperando o outro, né? Não sabendo quem é. Então, desculpem, eu estou ainda saindo de uma doencinha que eu tive. Então, Jesus Cristo também tem um exemplo, eu queria partilhar com vocês 3 situações em que eu achei muito interessante da vida de Jesus Cristo. Vocês lembram quando ele estava entrando na cidade, né? Domingo de Ramos, que nós fazemos isso. Acho que vai ser o próximo domingo, né? Domingo de Ramos, quando ele estava entrando, acho que é o domingo passado. E ele pede para os discípulos pegarem um burrinho. Vai em tal lugar e pega um burrinho. Eu disse, mas por que Jesus não pegou o burrinho ele mesmo? Ele pediu para os discípulos pegarem. Lembra-se numa outra situação, da última ceia? Que ele fala, olha, vocês vão em tal lugar e vocês preparem a ceia. E pensei, por que Jesus não foi lá, não colocou a mão na massa e não preparou a ceia? Eu tenho mais um para partilhar com vocês, eu quero fazer com todo respeito. Eu espero que ninguém pegue esse clipe, sabe, depois diga que eu vou falar uma coisa que eu não falei. Mas eu queria falar com vocês sobre Jesus no poço. Ele está falando com a mulher samaritana. E é interessante que os outros discípulos foram pegar comida. Eu sempre pensei, por que Jesus não foi pegar comida? Né? E depois ele vinha e falava com a mulher samaritana. Né? Porque eu acho que essa mulher samaritana é muito bonita. Né? Então eu fico imaginando os discípulos, mas Jesus, assim, o senhor vai pegar comida e depois o senhor vem, sabe? Porque a gente quer conversar com ela. A gente também sabe que o senhor é o Messias. Né? Então, consegue perceber que Jesus não tinha dificuldade em ser servido, né? A pessoa que não tem egossintonia, ele não pode ser servido. Ele tem que fazer, ele tem que merecer. Porque ele não sabe quem é. Ele não se viu no espelho ainda. A identidade dele não está consistente, não foi feita. Então ele tem que sempre ficar correndo atrás de um grande outro, né? De um grande pastor, tirar foto com esse grande pastor. Ele tem que ter uma empresa não sei o quê, tem que dirigir o carro não sei o quê. Porque ele não está constituído como sujeito ainda. Ele não se olhou ainda. Porque uma pessoa que se olha, ela pode ter dinheiro, mas pode não ter. Pode ter cargo, mas pode não ter. Pode andar de busão e pode também andar de Mercedes, porque não a determina. Claro que andar de Mercedes é melhor, né? Mas não a determina. Ela sabe quem ela é. A egossintonia tem a ver com o fato, eu sei quem eu sou, Jesus Cristo sabia quem ele era, não teve dificuldade em pedir para pegarem o burrinho, em falar para pegar o lanche, em pedir para prepararem o jantar. Ele sabia dar ordens, ele não sentia que ele estava sendo egoísta. O problema com a pessoa que não sabe quem é, ela acha que quando ela faz isso, ela está sendo egoísta. Não, chama egossintonia. Outra coisa, Jesus entregou a vida dele, a mesma não foi tirada dele. Outra coisa, ele nunca se desrespeitou. Mesmo
sendo humilde, Jesus Cristo nunca se desrespeitou. Eu acho que um dos exemplos mais lindos é quando Pilatos, né? Ele está todo machucado, ele foi cuspido, ele foi machucado. E Pilatos olha para ele e fala assim, você é o Filho de Deus? E Jesus não responde. Aí Pilatos fala de novo, você é o Filho de Deus? E Jesus não responde. Aí Pilatos fica bravo e fala assim, olha, você não sabia que você é o Filho de Deus? E eu tenho poder de fazer alguma coisa com você aqui? Jesus todo machucado, ensanguentado, ele fala assim, você não tem nenhum poder, a não ser o poder que meu Pai te deu. Isso é integridade, né, gente? Isso é integridade. A Bíblia fala que ele deu a vida dele. Ao contrário do codependente, que ele permite que o outro caminhe em cima dele, minta para ele, o desrespeite, né? E ele falou, não é que eu sou um servo de Deus. Não, foi aquele, né? Foi aquele que achou que oferecer a outra face, porque é covarde, é ser de fato uma pessoa madura. Não, uma pessoa madura, ela anda com inteireza de vida. Eu não estou falando de egoísmo. Dá pra perceber, queridos? Eu dei outro nome, egocintonia. A pessoa que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, tinha poder na palavra dele. Tinha poder, ele falava com poder. As pessoas falam, nossa, mas ele ensina com poder, né? Sabe aquele terceiro espelho sobre o qual eu falei? Que finalmente a pessoa descobre, a criança descobre que é ela que está lá, aí ela procura alguém para validar. Sabe uma das coisas que acontece naquele terceiro espelho? É o poder da palavra. O poder da palavra é a autorização para ela adultecer. Palavra, que é básico do Celebrando a Recuperação. Aqui nós nos utilizamos da palavra para dar nome, para dizer como nós estamos nos sentindo. A palavra de Jesus, ela era forte. A palavra de Jesus tinha sentido, né? Ele era a palavra encarnada. Algo muito belo. E ele presume que amemos o próximo como a nós mesmos. Querido, o texto no qual nós estamos baseando a palavra de hoje, está em Lucas. Lucas, capítulo 10, no versículo 27. Ele respondeu, na verdade, assim, em certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, o que está escrito na lei? Como você lê? Aí o rapaz respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Fazendo uma longa história curta, o rapaz fala assim, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta uma parábola, né? Lembra a parábola do rapaz que é machucado e tudo mais? E passa um que ajuda. Aí Jesus pergunta para esse senhor da lei, quem foi o próximo dessa pessoa? Aí foi o samaritano. Querido, querida, que nos escuta hoje à noite, para que nós saiamos do desrespeito, para que a gente saia da pessoa que não consegue se ver, que continua achando que o outro é mais importante que ela, nós precisamos de grupos de apoio. Nós não conseguimos sair desse emaranhado sozinhos. Nós não precisamos servir de servo quando na verdade nós não somos servos, porque Jesus como servo, ele deu a vida, ele teve protagonismo na história dele. E o codependente, ele não tem. A palavra dele é frouxa. Então, o desafio hoje é tudo aquilo que me desfigura não é humildade. Humildade vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu sei quem eu sou porque existe um processo de crescimento no qual eu me identifico. Eu olho a foto e falo, é a Roseni, filha amada de Deus. Tudo que me desconfigura não é humildade, é desrespeito. O processo de crescermos, de sabermos quem nós somos, é um processo árduo. Porque, ora, nós tendemos a ser Vossa Majestade o bebê,
tudo para mim, né? Nessa Vossa Majestade Bebê, não tem a triangulação, não tem uma figura lei, não tem a figura pai. É só o bebê e a mãe, né? São duas pessoas. Nós não crescemos num relacionamento dual. Nós precisamos de uma terceira pessoa. Nós precisamos da lei. Né? Muitos de nós, é o meu caso, eu cresci sem meu pai. Então, a lei, quem fez esse papel foi a igreja. E eu sou muito grata a Deus por isto. Eu sou muito grata a Deus por isto. Porque teve a lei, senão eu ia ficar presa nessa minha mãe, sabe? Mas foi male, né? Agora é muito celebrando, é muita análise para trabalhar com isto. Mas os relacionamentos saudáveis não é somente duas pessoas. Eu faço o que eu quero e a outra pessoa quer. E a outra pessoa faz de mim esse grande outro, né? E essa parte de não ser Vossa Majestade o bebê e de ter egocintonia é um trabalho que não dá para fazer sozinho, porque eu pendo, né? Ora a ser a egoísta, que é do meu jeito, amar o outro porque o outro me faz sentir bem, ou ora eu vou para o desrespeito, eu vou permitindo que as pessoas vão passando em cima de mim. Então, para que isto seja equilibrado, eu preciso da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso de um grupo de apoio. Eu preciso de um grupo de paz. Eu preciso partilhar. A pergunta hoje, a pergunta mote que você vai responder é: eu consigo me ver? Eu consigo ver as minhas necessidades? Agora nessa pandemia, você consegue desligar o computador em tal hora e fazer uma outra coisa, um lazer? Nessa pandemia que não tem academia aberta, que a gente não pode ir para a academia, você consegue fazer uma caminhada? Neste momento em que nossos amigos, muitas pessoas queridas, amigos dos nossos amigos, pais dos nossos amigos estão morrendo, eu consigo viver razoavelmente feliz? Eu consigo ter o protagonismo da minha história mesmo em meio a essa tragédia que está acontecendo? A pergunta hoje no seu grupo é: eu consigo me ver? Eu consigo me priorizar no meio dessa tragédia que está acontecendo? Eu consigo ter a vida abundante? Porque veja, queridos, a vida abundante, ela não depende de pandemia ou de não pandemia. De acordo com a palavra de Deus, eu posso ter uma vida abundante em meio a essa tragédia. Porque a minha vida está baseada em quem Deus diz que eu sou. A morte não pode roubar a minha alegria. A morte não pode roubar a minha alegria. O medo não pode roubar a minha alegria. Então, você consegue se ver à luz da palavra de Deus, como a palavra de Deus sendo o teu espelho, quando ele diz que ele é torre forte na tribulação? Você consegue entender que a morte não tem poder sobre a tua vida? Você consegue se ver? Ou nós estamos como aquela folha lá, de Salmo 1, que vai para lá e para cá, e vai lá e para cá, e a gente ouve as notícias e fica ouvindo essas notícias, que está todo mundo morrendo? Você já entendeu que você não precisa ficar ouvindo notícia o dia todo? Você já entendeu que a tua vida está segura na mão de Deus? Jesus está segurando a sua vida e Deus ainda segura na mão de Jesus. Você está seguro. Não há inferno que possa fazer isto, tirar você da mão de Deus. Queridos, nós estamos nos solidarizando, nós estamos tristes pelas pessoas que estão indo, muito tristes. Celebrando o Brasil, nós já perdemos muitos líderes, muitos familiares, mas eu quero assegurar que nós podemos ainda viver a vida que Deus quer que vivamos, ainda em meio à situação, no isolamento social, sem podermos nos reunir, nos abraçar, porque o mesmo Deus da vida presencial é o Deus que nós estamos vivendo agora através da internet, através da maneira como nós podemos. O Will separou uma música linda
para nós ouvirmos agora, antes de ir para os nossos grupos. Eu chorei antes de começar o nosso grupo, agora, essa palestra, porque fala sobre além das ondas olharei, pois tu és meu e eu sou teu. Ao teu nome clamarei, pois eu sou teu e tu és meu. É uma música linda, Oceano. Eu queria que você, antes de ir para o seu grupo de apoio, ouça essa música. E eu queria também dizer que na semana que vem nós vamos estar começando uma série que vai estar trabalhando com questões específicas da pandemia, questões específicas nós estamos lidando. A Priscila Diakov vai estar com a gente falando sobre novos acordos em meio à pandemia. Acordos são escritos a lápis. Nós temos que fazer vários acordos com a nossa família, com o nosso chefe, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Nós precisamos fazer vários acordos para que nós tenhamos o mínimo de sanidade. E a Pri vai estar falando um pouquinho sobre isso na semana que vem. Também eu fui alertada a dizer que você que está vendo os nossos vídeos, nós temos vários vídeos durante esse ano, dá um like lá, tá? Eu não sei muito bem porquê, mas é uma coisa boa. Parece que mais pessoas acabam vendo. E a minha oração, querido e querida, essa noite, é que você seja alentado pelo poder do Espírito Santo. Que a graça dele penetre o seu coração. Que você não se perceba sozinho. Você, querido, você, querida, que mora sozinho, que mora sozinha. Que você faça ligação para alguém. Que nós liguemos para alguém. Queria terminar dizendo algo que eu falei na reunião do Celebrando Recuperação no sábado passado. Nós somos alertados que para que o nosso sistema imunológico fortaleça, nós tomamos as nossas vitaminas, nós vamos fazer nosso exercício, mesmo que seja dentro de casa, que nós precisamos tomar água, tomar sol, mas nós não somos alertados que uma das coisas que mais fortalece o nosso sistema imunológico é fazer algo para alguém. Eu não estou falando de codependência. Servir alguém, fazer algo para alguém. Isso é certeza, né? É comprovado pelos médicos. Quando eu faço algo, tem um lugar na minha cabeça, no meu cérebro que ilumina. Algo é produzido no meu corpo. Queridos, querida, querido, sirva. Nesse momento de dor, faça uma ligação. Mande um pão. Faça um áudio. Uma das maneiras de nós sairmos desse momento tão difícil e podermos ser úteis, fortalecendo o nosso sistema imunológico, é servindo. Então, resumindo a nossa noite, 3 estágios do espelho. Um, em que eu não sei quem eu sou, extensão da mãe. O segundo, no qual eu vejo alguém lá no espelho, mas eu não sei quem é. E o terceiro, no quando eu vejo alguém, eu vejo outra pessoa que está no espelho e alguém diz que aquela sou eu. Egossintonia, quando eu consigo ver as minhas necessidades e quando eu posso dar nome a elas. Jesus Cristo, o ser que conseguiu ser completamente humilde, mas tinha egossintonia. E nossa pergunta hoje é, eu consigo me ver, consigo ver as minhas necessidades? E por fim eu falei sobre servir, para fortalecer o nosso sistema imunológico, e também falei que a pandemia não tem poder sobre a minha vida. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre a minha vida. E Ele é o espelho, Ele que me mostra quem eu sou. Um beijo muito carinhoso, um beijo muito respeitoso e até a quarta-feira que vem.